por esta tão rica oportunidade que o Senhor tem concedido a cada um de nós, de podermos estar na Tua casa e render o sacrifício de nossas vidas ao Senhor, Pai. Muito obrigado pelo Senhor ter nos predestinado desde antes da fundação do mundo para crer na verdade da Sua palavra, Pai. O Senhor disse que aquilo que o ouvido nunca ouviu, que os olhos nunca viram, é isso que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor Jesus. O mundo nunca viu, como disse o profeta Isaías, um Deus que trabalhasse por aqueles, Pai, que o Senhor viu desde antes da fundação do mundo. Obrigado por cada irmão, cada irmã. E nós cremos que nós sairemos daqui, deste dia, abençoados pela Tua presença, Senhor Deus. Abençoados pela Tua palavra, com as nossas necessidades supridas. Aquilo que a medicina não conseguiu fazer, os remédios não conseguiram, os psicólogos, terapeutas, a Tua palavra pode fazer esta noite, Senhor, por nossas vidas. Não somente por nós que estamos aqui, Senhor, mas pelos nossos irmãos que não puderam estar também, Pai. Alguns enfermos, o qual cremos que esta mesma coluna de fogo irá de encontro com eles ali, Senhor, levando essas mesmas bênçãos para a família, para a vida, é mesmo para o corpo físico de cada um deles. Pai, nós entramos nesse mês e nós viemos tomar da ceia do Senhor para agradecer o Senhor ter nos protegido o mês que passou. E nós estamos entrando nesses dias do mês de julho e queremos encomendar ao Senhor cada dia, Pai, que vamos viver aqui, que o anjo do Senhor continue conosco, se acampando ao nosso redor, nos livrando das flechas, Pai, que Satanás tem lançado para tentar nos atingir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Não permita nenhum de nós sairmos enfermos daqui, Senhor. Não permita nenhum de nós sairmos preocupados, aflitos, oprimidos, Pai, mas que possamos sair leves, gratos ao Senhor, com corações agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que haja novo nascimento, Pai, nesta noite. Que haja batismo com o Espírito Santo, ó Pai. Como diz, Senhor, a mensagem, é melhor nós vermos uma mudança de vida do que até mesmo um paralítico andar, Senhor. Do que até mesmo uma ressurreição, Senhor. É ver uma vida ser transformada. A Bíblia Sagrada diz que aquele que converter um irmão do pecado terá coberto multidões de pecados. O céu se alegra em ver um pecador que se arrependeu. E assim, Pai, somos nós aqui nesta noite que precisamos da Tua graça, que precisamos, Pai, da Tua misericórdia sobre nós. Estamos confiados que o Senhor tem visto o nosso comportamento. Nós não viemos, Pai, apenas para nos reunir com um grupo de pessoas. Nós somos o culto, eu sou o culto aqui esta noite, é o meu comportamento, é a maneira que estou abrindo o meu coração para a palavra entrar e a palavra me abençoar, Pai. Assim, guia tudo aquilo que nós vamos ouvir, tudo aquilo que nós vamos ler da Tua palavra, e que isso possa vir de encontro com aquilo que nós viemos buscar aqui nesta noite. Eu sei, Pai, que há irmãos e irmãs aqui com expectativa. Eles não saíram de longas distâncias, às vezes, Pai, alguns de a pé, alguns de ônibus, alguns de carro. Eles vieram não porque o Joesley está aqui, ou o irmão A está aqui, mas porque o Senhor está aqui, Pai. E o Senhor tem a resposta para nós esta noite, daquilo que nós viemos buscar. Eu vim buscar algo esta noite, Pai. Tu sabes dentro de mim o meu pedido esta noite, Senhor Deus. O Senhor disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazer as vossas petições conhecidas com ações de graça. Porque, Pai, o Senhor pode nos dar muito além daquilo que pedimos, muito além daquilo que pensamos, e é isso que nós cremos, porque essa é a Sua palavra. Assim, entregamos esse momento ao Senhor, onde queremos ouvir a Sua voz. Prepara o nosso coração, que ele esteja aberto, Senhor, para que nós possamos ser abençoados.
É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, amados irmãos. Boa tarde ainda, né? Amados irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao nosso Deus por estarmos aqui em mais essa oportunidade, nesse primeiro domingo do mês, onde viemos adorar ao Senhor e também tomar do pão, beber do vinho e sermos abençoados pela palavra, né? Bom, como já foi dito, nós queremos lembrar nesta noite de Santa Ceia do irmão Carlos, né? Sua recuperação, nós tivemos lá essa semana e nosso irmão está contando com as nossas orações em favor de sua vida, de sua família, e tenho certeza que se 2 ou 3 de nós ligarmos aqui nesta noite, será ligado no céu, né? É isso que a Bíblia diz. Também o irmão João, nós tivemos na sexta-feira nós tivemos ali. Nós continuamos pedindo as orações dos irmãos em favor do nosso irmão para, acho que a terceira bateria de exame, né? Essa semana. A primeira bateria, alguns exames de imagem, não apresentaram nada. A segunda também de sangue, urina, não apresentou nenhum tipo de alteração. E agora ele vai fazer alguns exames essa semana que vai entrar. Mas nós já sabemos o resultado também, né? Então, às vezes nós temos 68 anos, né, irmão João? Não tem uma diabetes, não tem uma pressão alta, não tem é a mão de Deus, né? Mas nós queremos nosso irmão bem para estar conosco, o Agmar, o Rogério, todos os nossos irmãos. Também não vamos esquecer do nosso irmão Osés, que está ali na França, né? A irmã Lília, o Patrick, a irmã Carol, as crianças ali, e Deus possa abençoar o nosso irmão e o quanto antes trazê-lo de volta, né? Estar conosco aqui. Amém. Nós estamos tentando ver se nós conseguimos captar o áudio melhor, então você vai me ver com esse microfone aqui e deixa eu apresentar aqui antes que eu esqueça. Olha, chegou para nós a mensagem O Sepultamento dos Crentes da Bíblia do Brasil. Eu li essa mensagem aqui em 2003. Eu li ela e sempre foi assim um clamor no coração que ela estivesse na nossa língua, e finalmente está aqui. Esta é a mensagem onde o profeta fala sobre aquela escritura de Judas e Pedro, sobre Jesus descer às partes mais profundas da terra, né? Então, por favor, quando terminar o culto, não vá embora sem você levar esta mensagem. É para pegar ela e colocar ela na prateleira, né? Colocar ela na coleção da prateleira. Para que é? Nós ler, né? Então, por favor, terminar o culto, não sai daqui sem você levar a sua mensagem. A irmã Célia está conosco. Deus abençoe a irmã Célia, em nome de Jesus. Meu irmão Carlos está aí também, esposa, né? Deus abençoe, prazer conhecer o irmão. A irmã Francisca também está conosco. Deus abençoe. Irmão Luana, já estão de casa, né? Não vou apresentar mais, já estão de casa já. Deus abençoe, né? Muito feliz conhecer os irmãos, sintam-se bem. Nós queremos adorar a Deus juntos. Amados, não nesse domingo, esse próximo, o outro, nós teremos o culto batismal, né? Nós vamos avisar a igreja. Nós queremos ter um culto de batismo. Era para ser hoje de manhã, mas não foi possível. Mas não próximo domingo ou outro nós teremos culto de batismo. Deixa eu dar um aviso aos irmãos. Deixa eu colocar aqui para não me fugir. Vou aproveitar o culto de ceia para nós colocarmos isso aqui, nós fazermos um teste. Nós queremos essa semana.
fazer um teste com o retorno dos nossos cultos domésticos. E essa semana eu vou fazer um culto. Vamos começar uma série de cultos. Nós vamos fazer pelo Google Meet. Para você ter aqui, você precisa ter uma conta no Gmail. Porque daí eu vou conseguir ver os irmãos, nós vamos conseguir conversar um com o outro, se houver perguntas, responder. Nós queremos manter aquele horário assim, de 50 minutos, 1 hora dentro do assunto, né? Para ser um culto doméstico mesmo. E nós vamos tentar fazer por ali. Não que nós vamos parar com o YouTube, mas eu quero muito que seja uma coisa primeiro para a igreja e depois, futuramente, qualquer coisa a gente deixa aberto para os demais irmãos. Então você, meu irmão e minha irmã, que quer acompanhar o culto doméstico, fala assim, não, pastor, eu quero acompanhar, receber e acessar. E você não sabe o que é isso aqui, procure aí os nossos técnicos aqui, meu irmão Marcos, meu irmão Jonas, são especialistas, o irmão Felipe, outro irmão Felipe aqui, ó. Dê o celular na mão deles que eles vão baixar certinho para você lá. Você recebeu o link, você vai clicar, vai abrir lá, eu já vou ver você vai me ver. E a gente vai conversar, tá bom? Nós vamos fazer uma série sobre demonologia. As 5 mensagens, temas demonologia. E para você ter uma ideia, uma coisa que não é muito abordado dentro da mensagem, né? Não terminamos de traduzir, mas amanhã, se Deus permitir, nós vamos ter terminado de traduzir todas as citações, inclusive bíblicas, do original. Nós queremos falar sobre alguns temas, assim como, por exemplo, o suicídio. Alguém sabe aqui por que a Bíblia fala sobre suicídio? Por que a mensagem fala sobre suicídio? Crentes da mensagem que se suicida, para onde que vai? É todo mundo para o inferno? Como é que é isso aí? Alguém sabe explicar? Também tem referência? Não? Ninguém? Ninguém? Já ouvi o irmão Bela falando. Não é. O quê? Você vai o quê? Acerca daquele pregador que tomou um enganado de cerveja. Isso. Ele está onde, irmão? Onde que ele está? No céu. Todo mundo está falando que um suicida vai para o céu. Olha. Pastor. Sanção suicida. Sanção. Para levar os filisteus. E aí? É isso? O Saul também? Saul, né? Então nós queremos ver isso aí. Nós queremos ver isso aí, porque a Bíblia teve suicídios mesmo. Por exemplo, você lembra quando Jesus foi libertar o Gadareno? Que aqueles espíritos entraram nos porcos. Qual foi o comportamento que os porcos teve? Não é? Que será? Por que será? Será que isso já aconteceu outra vez na Bíblia? Então essas coisinhas assim, coisinha, que a gente às vezes não toca aqui no púlpito, mas nós vamos usar os cultos domésticos para que quando isso vem diante de você, você saiba onde pôr o pé. Eu já sei, fui ensinado, por isso que eu quero dedicar isso à igreja, que é onde eu tenho responsabilidade de ensinar. Então, não, já fui ensinado, já sei o que é isso, é assim, 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 a Bíblia diz isso, e pronto, acabou. Outra pergunta, só para mim saber, né? E os irmãos, como eu vou estar vendo você, o seu rosto, você estará vendo este rosto? Pode. Se tiver um pastor, eu queria que o senhor falasse sobre tal coisa, vai ter pergunta, a gente vai ter mais próximo. O YouTube não tem muito isso, mas como será só entre nós vamos estar mais próximo. Alguém sabe o que a Bíblia diz sobre morte prematura? Sobre alguém que morreu, mas que não devia ter morrido. Morreu prematuramente. Alguém sabe? O Brana fala que Deus não perde o seu filho, ele tira antes da pessoa se perder. Ele tira antes da pessoa se perder. Então, existe morte prematura? Existe.
Inclusive ele diz que quem vem à fila da ceia não podendo vir, o que acontece? Por causa disso, entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Que o termo dormir ali significa partir. E aí eu vou provar, não vou usar a mensagem, tá bom? Vou usar a Bíblia, que essa morte é prematura. É antes do que inicialmente tinha sido, entre aspas, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, tá bom? Então serão algumas coisas assim dentro do assunto demonologia, que aqui no púlpito, mas lá a gente vai ter uma série, um atrás do outro, aí a gente vai poder estudar. Tudo bem? Então se você quiser assistir e participar, o que você tem que fazer? Tem um e-mail no Gmail, mas procura aqui os nossos auxiliares aqui. Mas não sai daqui não sem eles fazer isso aí, que essa semana a gente vai iniciar isso aí. Amém? É isso. Não está faltando nada? Não? Então tá bom. Nós vamos ler a palavra de Deus. E eu quero que seu coração esteja aberto. Quanto mais você me der atenção, mais rápido a gente vai terminar e ir para a nossa ceia. Você veio para ser abençoado, né? Eu também, então nós vamos fazer de tudo. Eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua. E nós vamos ser abençoados, né? Nós queremos orar pelos irmãos, o irmão João, né? O irmão João ali de Pederneiras, nossos irmãos do Rio também, por ele nas nossas orações. Deus tem guardar os nossos irmãos, continuar com eles, que tenho certeza que estamos no momento final, onde os últimos eleitos estão se manifestando, né? Então pega a sua Bíblia, nós vamos abrir no Evangelho que escreveu São João, no capítulo 15. É assim que você encontrar, se coloca de pé. Nós lermos essa primeira escritura, depois nós vamos ler uma outra. Participaram todos os nossos irmãos, né? Nós temos irmãos, por exemplo, o irmão Alex na França, nós temos o irmão Rodrigo lá em Portugal, as irmãs de BH, os irmãos irmão Pablo, irmão Bel, são irmãos que nos têm como pastor, esta igreja como sua igreja, não estão aqui porque não querem, estão batalhando, né, no processo de nós, e eu creio muito nisso, né? Então queremos que todos sejam participantes, para que nós possamos fundamentar a nossa fé, de fé em fé, glória em glória, até chegarmos à nossa transformação total. Evangelho de São João, capítulo 15, essa é a nossa primeira escritura, nós vamos ler a partir do versículo 16. São João, capítulo 15, versículo 16, onde nós queremos ler. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Irmão, só um momentinho. Nós, por favor, lembrar da irmã Gilcimara, né? Está com Covid, está em recuperação. Orar para a nossa irmã, passando essa onda de Covid, e para que quanto antes ela esteja conosco, né? Nós adorarmos juntos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vírgula, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Cremos nisso? Isso vos mando, vos ameis uns aos outros. Agora, presta muita atenção nisso aqui. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o que aconteceria? O mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por essa razão é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor, e se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós.
Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Amém? Agora nós vamos para uma outra escritura. Essa eu quero que você preste muita atenção. Jeremias capítulo 12. E se a sua Bíblia estiver diferente da minha, você pode me falar, tá bom? Jeremias capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 9. Vou ver se estiver muito diferente. Cadê o Felipe? Você está com a Scofield? Então, se estiver diferente, o senhor me avisa, viu? Versículo 9. Jeremias capítulo 12, versículo 9. A minha herança. Você sabe que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor? Amém. Sabe? Quando nós temos um filho, não é nosso, né? Pertence a quem? Ao Senhor, né? A minha herança é para mim ave de rapina de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Todas as Bíblias são assim? Pode falar, meu irmão. Minha herança é para mim como o pássaro salpicado. Os pássaros de todas as direções vêm contra ela. Tem mais alguma Bíblia assim? A minha não fala de rapina, assim. Lê como é que está. A minha herança é para mim ave de várias cores. Ave de várias cores. E na do irmão está salpicada, né? O povo de minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Vivifica ela no nosso coração. Não deixa, Pai, nenhum espírito tirar nossa atenção, Pai. Nós não queremos perder nosso tempo aqui, Pai. Nós queremos ser abençoados aqui, Senhor. Ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Sair daqui sabendo nossa missão, nosso dom, nosso ministério, aonde vamos ser úteis ao reino de Deus. Por favor, ó Pai, é isso que pedimos e confiamos que o Senhor fará. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Podeis assentar, amados. Em nome de Jesus. Cadê meu celular? Não sei. Tem um PDF aí com a Strong. Coloca para nós, por favor. O livro de Jeremias, você sabe que Jeremias foi um profeta que profetizou o cativeiro babilônico. E ele, com assim diz o Senhor, entregou muitas mensagens ao povo judeu dentro de Jerusalém, antes que houvesse o cerco de Nabucodonosor. Você conhece a história que Jeremias comprou uma terra, guardou o documento dessa terra num vaso de barro. Quando a Bíblia fala de vaso de barro, a Bíblia está falando de quem mesmo? Nós, né? Por isso que eu disse, não sei se foi na quarta-feira ou no domingo, nós queremos falar sobre o mistério dos vasos de barro, né? Dos vasos vazios. Acho que foi na quarta-feira que eu falei. Que quando Eliseu fala para aquela viúva assim, o que você tem na sua casa? Que os filhos dela iam ser levados de escravo. O que você tem na sua casa? Ela falou assim, eu tenho um pouco de azeite. Ele falou assim, passa na vizinhança, pega os vasos vazios e põe dentro da sua casa e despeja esse pouco de azeite nesses vasos e eles serão cheios. E aí, quem fez isso foi os dois filhos. O profeta fala que eles pegavam os vasos. O que tem aqui dentro desse vaso aqui? Tem um pouco de leite, jogava fora. O que tem nesse aqui? Tem um pouco de água, joga fora. Porque eles precisavam trazer os vasos vazios para dentro de casa para eles serem cheios do quê? E o azeite é um tipo do quê?
Por isso que Deus não quer nenhum de nós aqui nessa noite cheio. Tá bom? Não. Nós vamos ser cheios pela palavra agora. Vamos sair cheio. Mas o azeite não vai misturar com leite, não vai misturar com água. Se tiver alguma coisa, despeja fora. Senhor, eu não sei de nada, eu preciso da tua graça, me ajuda para me sair daqui preenchido. Amém? São esses que Deus está colocando para dentro de casa, para essa mulher, esta igreja derramar o azeite e encher. Tudo bem? Aí Jeremias fala que a herança do Senhor era como uma ave de várias cores. Agora eu quero que você preste muita atenção, essa é a parte chata, tá? Então, passar por isso aqui rapidinho, aí nós vamos para o que interessa, gente. Como que a Bíblia colocou isso? Aí nós colocamos algumas versões da Strong lá. Pode baixar um pouquinho. Acho que são 20 e poucas Bíblias. Você vai ver que o termo colocado na tradução, e obviamente nós poderíamos ir lá no hebraico, e é isso que eu quero explicar nessa pequena introdução. Você vai ver que está essa palavra aqui, ó. Você está vendo lá em cima? Na primeira Bíblia lá, assim, ó, New International Version, olha lá. Na primeira, lá está assim, ó. Become to me like a speck. Aí, ó, uma palavra. Speckled. Aqui. Speckled bird. Agora, o que é speckled? O que é, irmão, que está na sua Bíblia, irmão Samuel? Salpicado. Mas quando você pega e traduz, está exatamente como nas maiorias da Bíblia. Está como várias cores. E aí eu quero que você preste atenção que isso aqui quer dizer isso aqui. Isso aqui quer dizer isso aqui. Só guarde essa informação. Então, quando você vai olhar lá na Bíblia, vamos pegar as versões. Lá está escrito assim, ó, speckled bird. A de baixo está escrito lá, speckled vultures, como abutre, né, uma espécie de urubu. Mas a outra de baixo, você vai lá na Sturdy Version, está hienas. Mas a de baixo está lá, a de cima aqui, ó, isso, ó, speckled bird. A de baixo, speckled bird. A de baixo, ó, speckled vultures, né? A outra, speckled bird, speckled bird, speckled bird. A maioria do senso da tradução do termo original dá esses dois sentidos. Ora ela é salpicada, ora ela é do quê? Várias cores. Tem uma diferença aqui, porque nas línguas latinas, espanhol está várias cores, português está várias cores. Alois Segón, a espanhol, a Reina Valera, né? De Antônio, 1490, a outra de 1600 e alguma coisa. As duas, várias cores, português, várias cores. Aí em francês, Alois Segón, várias cores. Quando você pega o idioma, o inglês, por exemplo, o alemão, lá está salpicada. Tem uma diferença dentro da mesma palavra. E eu quero mostrar aos irmãos que essas duas coisas estão corretas. E por que ora ela é salpicada, ora ela é várias cores? Essa é a parte chata. Mas grava isso aqui, tá? O pastor falou, deixa aí, gravadinho. Mas o que eu quero que você ponha atenção no texto é que por aquela ave, algumas Bíblias, como as nossas, João Ferreira, ele põe rapina, algumas não várias cores. E por ela ser assim, o que as outras aves faziam? Pega sua Bíblia, lê lá para mim. O que as outras aves faziam? Os pássaros de todas as direções contra ela. Vem contra ela. Por ela ser um pássaro de várias cores, eu vou dizer 7 daqui a pouco, mas por ela ser um pássaro de várias cores, os outros pássaros, qual o comportamento dos outros pássaros? Vem contra ela. Que fala de rapina. Que seja, de rapina.
Essa ave de rapina, que é de várias cores, o Senhor disse assim, a minha herança é como ela. E as outras aves de rapina fazem o que com ela? Perseguem. Vão contra ela. Porque ela tem o que? Várias cores. Amém, Deus. Assim, ó. Um ditado. Aves da mesma plumagem. Não, eu quero te ouvir. Aves da mesma plumagem vão junto. Pergunta, quem fez isso? Por que Deus não fez um urubu andar no meio das pombas? Porque eles não são do quê? Natureza. Eles têm plumagem igual? Tem plumagem igual? Você já viu uma águia formada no meio de um monte de pato? Quem fez com que essa águia não andasse no meio dos patos? Porque Deus não quer que aves com plumagem diferentes andem o quê? A Bíblia diz assim, ó, podem andar dois juntos se eles não têm a mesma plumagem? Quem fez isso? Quem fez isso? Deus fez isso. Deus não colocou um monte de patinho assim, um monte de pato. Você está vendo uns patos fazendo quá, 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 e no meio deles tem uma águia. E a águia está lá. Você já viu essa cena? Porque a plumagem da águia é diferente da plumagem de um pato, certo? A mesma coisa, você não vai ver um urubu no meio de um monte de pomba. A plumagem da pomba é um tipo, a plumagem do urubu é outro tipo. Então, esse ditado, que é um ditado da mensagem, ave, que está na mensagem, não que seja da mensagem, mas que está na mensagem, aves da mesma plumagem voam juntas. Tem um ditado aqui que nós usamos assim, ó, diga-me com quem você anda. Então assim, cristão anda com quem? Incrédulo anda com quem? Se você vê um cristão no meio do incrédulo, aquilo é uma cena correta? Só se você estiver acorrentado, algemado. Aquilo é uma cena correta? Eles são aves da mesma plumagem? Não são da mesma plumagem. Então você não vai ver. O carro passou em cima de uma carcaça lá e os urubus estão comendo. E você olha no meio do urubu lá, tem uma pombinha lá. Isso acontece? Tem um beija-flor lá no meio dos urubus. Acontece isso? Porque eles são de plumagens diferentes. Quem fez isso? Deus. Porque quando Deus, na mente dele, criou a natureza, ele queria que patos voassem com... Ele queria que os beija-flor voassem com... As águias voassem com águias. As pombas voassem com pomba. Falcão voa com falcão. Gavião com gavião. Cristão anda com... O incrédulo é para andar com quem? Denominacional anda com quem? E batista anda com quem? E presbiteriano anda com quem? Assembleano anda com quem? Palmeirense anda com quem? Tem algum palmeirense aqui? Ninguém fala amém, né? Agora vamos falar amém. Pode, presta atenção, tá gravando, né? Deixa gravar que vai falar agora. Corintiano anda com quem? Ah, tá vendo? Você não vai ver a torcida lá do Corinthians. O que é um pontinho verde no meio de uma massa? E alguém lá com a camisa do Palmeiras. Isso existe? Não vai dar certo, certo? Vai dar certo? Não vai dar certo. A do Senhor é como esta ave. Fariam o que com ela? Iam contra ela. Perseguiriam ela. Ora, por que isso não aconteceria conosco? Se eu for uma cristã, ela sabe que você não corta seu cabelo, sabe que você veste uma saia, sabe que você é decente, seu palavreado não é mundano, não sabe que você é uma ave com uma plumagem diferente? Aí, se sabe que você é com uma plumagem diferente, vão querer ser seu amigo ou vão querer ser contra você? Porque a Bíblia diz que essa ave de várias coisas ela era perseguida por quem? Por outros lados. Porque ela tinha plumagem diferente.
Tudo bem? Então, onde quer que você quer, você ponha o pé. Você vai colocar lá. Quem vai olhar para você, não é porque você é mais habilidoso, que você é melhor que quem quer que seja. Não é. É porque você escolheu ser um cristão. É que você escolheu respeitar a Bíblia e obedecer a Deus. Isso te faz diferente. Você pega aquela plumagem, é diferente. Agora é diferente, eu não vou ficar amigo diferente. O que vão fazer? Vão ficar contra você. Vão ir contra você. O professor vai contra você, o orientador vai contra você. Lá no trabalho o chefe vai contra você, porque você sabe que você é uma ave de plumagem diferente. Agora presta atenção aqui que eu vou falar. Se não acontece isso, porque para que uma ave que tem uma plumagem azul vai perseguir outra ave que tem uma plumagem azul? Faz sentido? Não. Não vai perseguir. Só vai perseguir se um monte de ave assim, ó, de plumagem azul descobrir uma de várias cores no meio dela. Aí, meu irmão, é o que a Bíblia está dizendo. A minha herança é como a ave de rapina de várias cores. E todas as demais aves de rapina voam contra ela. Porque ela é diferente. Foi ela que pegou lá o compressor e fez... Pegou o rolinho e pintou a asa dela de várias coisas. Quem fez? Deus. Porque aquela ave, ela é a herança do Senhor. Obrigado. Tudo bem até aqui? Simples, né? Simples. Mas estou feliz com Deus por nós sermos um pouco diferente, né? Um pouco estranho. Então, seja onde que você vai, se você entrar numa lanchonete, você não precisa abrir a boca. Opa, plumagem diferente. Você vai cortar a cabeça, não precisa abrir a boca. Opa, plumagem diferente. Você vai andar na rua, sabe que você está fazendo só um peixe fora d'água, você está fora da sua turma, porque sabe que você tem uma plumagem diferente. Quando as pessoas começam a falar, expressar suas opiniões, você está começando a abrir a plumagem, aí quando chega a sua vez de falar, você começa a falar assim, mas eu não tenho como concordar com isso, porque a Bíblia não diz assim, eu sou temente. Aí você está mostrando as asas, aí está vendo que você tem várias cores naquela. Aí vão dizer amém para você. Vão fazer o que com você? Vão fazer o que com você? Perseguir você. Vão ou não vão? Nós temos um exemplo na Bíblia. Um dia no café da manhã, os patriarcas sentados, chega o caçula, sempre o caçula. Sempre ele. Nós, os irmãos mais velhos, sabemos muito bem disso. Não adianta as mães falar absolutamente nada. Já sabemos disso. Sempre ele. Chega o caçula e Jacó fala, ô meu filho, vem aqui com o pai, vem. Quem era o filho? Quem era o filho? Como é o nome dele? José. Aí José falou, ô meu filho. E os outros irmãos só, né? Aham. Entendi. Filho, mandei fazer uma roupa para você. Para você ser diferente dos seus irmãos. Veste aí. Aí ele vai vestir, ele coloca o que nele? Uma túnica. Várias cores tem aquela túnica. A partir dali, irmão, os irmãos começaram a olhar, porque veja, estava tudo certo. Mas quando aquela ave da família ficou com várias cores, os outros irmãos foram a favor ou foram contra? Foram a favor ou foram contra? Como nós vamos dar um jeito nesse menino? Ah, o caçula então nós vamos. Aí um certo dia está indo ele lá com a túnica de 7 cores. Por que vocês estão trazendo um rebanho aqui? O pai mandou trazer. Olha lá, você está vendo? O pai mandou levar o rebanho lá. Lá vem um sonhador lá. E você sabe que eles colocam José na cama, matam um cordeiro e molham aquela túnica com o sangue daquele cordeiro. É um tipo que nós já pregamos aqui muitas vezes. Por que é que ele começou a ser perseguido? Porque ele tinha uma plumagem diferente. Abra citações para mim, por favor. Põe na primeira mensagem, que eu quero ler uma coisa com os irmãos. Para nós termos a certeza que nós estamos pisando num terreno firme e que você entenda o que nós vamos querer dizer. Provando sua palavra, 230. Ele terá uma igreja noiva pronta nos últimos dias. Terá ou não terá? Amém.
ele vai fazer, irmão Brana? Resposta: não sei. Mas ele disse que iria fazer. E essa é a nossa fé, né, irmão? Como ele vai te curar essa noite, ele não sabe. Mas que vai curar? Como vai acontecer a libertação, ele não sabe também. Mas que vai libertar? Mas ele disse que iria fazer, e ele provará. Porque o nome da mensagem é Provando Sua Palavra. Uma que foi chamada para sair de todas as outras. Começou aqui. Tudo bem? Uma que foi chamada para sair de todas as outras. Pergunta aos irmãos: a igreja passará pela grande tribulação? Não. A igreja Dá um prêmio para você, uma caixa de bombom lá. Viu? É que eu falei, quem acertar vai ganhar. Mas essa divide para os irmãos, né? A igreja passará pela grande tribulação? Sim. A igreja eleita não. Não. A pergunta é simples. Vamos começar não. A igreja passará. Ah, bombom já dei, tá? A igreja passará pela grande tribulação? Sim. A igreja eleita não. Irmão Carlos, tá tudo certo, irmão Carlos. Mas... Não, a pergunta é assim, ó. A igreja passará pela grande tribulação? Sim. E a esposa? Não. E da onde que a esposa saiu? Uma que foi chamada para sair de todas as outras. Eu vou te mostrar aqui, ó lá. A igreja, a esposa, sai de outras igrejas. Amém. Sempre foi assim no curso de todas as eras. Isso mesmo. O que ele fala aqui? A ave que foi manchada pelo... Está vendo? Chamada para fora. O resto todo do bando está contra ela. Ela é Obrigado. Quando ela vai fazer os poucos desprezados. Desprezado por quem? Rejeitado por quem? Mas percebe que quando nós estávamos junto com as outras, isso não acontecia? Mas quando a plumagem começou a crescer, e que ela não foi igual às outras, tinha 7 cores, o que aconteceu com as outras? Começaram a fazer o quê? Vou falar um negócio assim. Isso não tem... Assim, é que é o que disse, não dá para nós entender. Deixa eu falar um negócio para você. Eu não sou... Cadê o irmão marido? Irmão marido, o senhor é o nosso especialista aqui, irmão. Mas pelo que eu saiba da minha curta experiência, nós estamos aqui vendo um pato, um cativeiro lá em casa, né? Uma bichinha feio que... Quando ele estava lá, não tinha forma. Mas o tempo está passando e as penas dele estão ficando tudo azulzinha, meio esverdeada. Você pensa assim, ó, quando nasce, você não sabe o que é. Alguém sabe que cor que nasce o urubu? Quando você vê ele branquinho, na fala assim, ele é um crente. Ele é santificado, mas já nasceu santificado, oh, glória a Deus. Mas o tempo vai passando e a plumagem dele vai acontecendo o quê? Aí vai dar para andar junto quando você está vendo que a plumagem não está ficando... Porque se não for da mesma plumagem, não anda junto. Mas eu andei tanto tempo junto com esse irmão, aí passou um tempo a plumagem dele, o branco foi saindo, e você vê ele comendo uns negócios meio esquisitos, uns negócios meio... Dá para andar junto? Amém. Até pelo cheiro, né? Até mesmo pelo odor que joga. Agora, você pega uma águia, é a mesma coisa. O tempo vai mostrar a plumagem. Quanto aguentou, quanto passou, quanto resistiu. Glória a Deus! Por isso tem um negócio assim, ó. Não são os que saem, são os que chegam. Há pessoas que vão ficar 30, 40 anos nessa mensagem e não vão entrar. Tem outros que vão batizar ontem, hoje vai batizar e vai entrar. Porque não é os que saem, é os que entram. Paulo disse, como uma maratona, está lá todo mundo na faixa. Um está vestido de Superman, o outro está vestido com a roupa do Batman, vai todo mundo correr. Quanto chega?
Adiantou todo mundo sair? Não. Aí quando saiu, alguém foi lá e fez assim, ó. Aí passou na frente de todo mundo, olhou todo mundo lá atrás. A gente olhava para ele e falava assim, vai ganhar. Mas ele não aguentou nem a dobra de 2 esquinas. Aí você vai andar, porque já está caído lá no chão. Lá e não aconteceu isso com muitos. Que começaram então, e lá na frente caíram, tombaram. Quantos vão chegar? 1. E se um for raptado, quem é? Mas estava branco, estava santificado. O que aconteceu? O tempo foi mostrando que não cria coisa nenhuma. Que não cria na Bíblia coisa nenhuma. Que a Bíblia só estava lá na estante, lá não quer dizer que cresce. A Bíblia, a palavra, mudava a plumagem dele segundo a imagem daquela grande águia, aquele grande pássaro, o qual nós teremos um corpo semelhante ao dele. O tempo vai mostrar a plumagem. Não é no nascimento, não é quando começa, é quando termina. É no tempo que as coisas amadurecem que nós vamos ver quem são as aves e quais são as suas plumagens. Está me entendendo? Me ouviu bem? O resto todo do bando está contra ela. Ela é desprezada e rejeitada. Mas a ave manchada. Agora, não me importa quanto o autor queira discordar disso. Ele está errado. Lembre-se, o que faziam com a ave, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Agora você veja, essa expressão, aves da mesma plumagem andam juntas. Elas voam juntas. Eu quero que irmãos entendam, isso não quer dizer congregar na mesma igreja, tá bom? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Isso não quer dizer congregar na mesma igreja. Porque tem um espírito que é assim, se não congregar aqui, irmão, não presta. Não é assim não. Nós estamos falando da igreja universal de Jesus Cristo. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, está espalhado. Nós somos só um pedacinho desse corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo assim, você não pode ver um cristão andando como um incrédulo. Você não pode ver um crente como um não crente. Se você ver, tem alguma coisa errada. Se você conseguir ver uma águia e um pato de mão dada andando, alguma coisa está errada. Porque a plumagem deles não são a mesma. Suas naturezas são diferentes. Seus instintos são diferentes. Aves da mesma plumagem andam juntos. Agora, se aquela ave ela fica com as asas assim encolhidas, você não sabe se ela é da mesma cor, se ela tem várias cores, você não sabe disso. Você só sabe se ela é ou não quando ela pega, abre as suas asas e mostra aquilo que ela realmente crê. Aí tem uma citação, daqui a pouquinho nós vamos ler. É assim, ó. Judas era da mesma plumagem que Jesus? Era? Não. Só que por todo o tempo, e esse é o espírito do anticristo, tá? Que quando saiu de Judas entrou no nicolaísmo e começou nas áreas da igreja. Por todo o tempo Judas andou com Jesus e foi. Estava a casa encolhidinha, ninguém sabia quando. Mas um pouco antes de ir para o Pentecostes, Judas se revelou. Ele tinha a mesma plumagem? Por ele não ter a mesma plumagem, o que ele fez? Ele, tanto que ele está conversando com o Marco, você vai ver na Bíblia, nunca você vai encontrar na Bíblia Judas chamando Jesus Cristo de Senhor, nunca. Mesmo na mesa da ceia, quando ele fala assim, um de vocês, um traidor está entre nós, João disse, Senhor, sou eu. Pedro disse, Senhor, sou eu. Quando chega em Judas, ele fala, Rabi, mestre, professor, eu não considerava. Jesus não era Senhor dele. Isso já nos dá uma grande identificação com uma plumagem diferente. Saiu. Ele assovou. Porque não era da mesma plumagem. Por quê? Aves da mesma plumagem voam junto. Vou pegar uma outra expressão da mensagem. Chega um momento, você que é leitor sabe disso, que você tem que mostrar as suas cores. Já ouviu essa expressão? Já ouviu? Você pode, está tudo certo, mas tem um momento que você tem que mostrar as suas cores. Aquele irmão é tão calmo, é tão manso, tão calmo. Que coisa abençoada, né? Aí um dia
acontece alguma coisa lá, você vê aquele irmão falando um monte de palavrão, falando um monte de besteira. Ele está mostrando o quê? Está mostrando o quê? As cores. Se tem a oportunidade dele pecar, dela pecar, ninguém vai saber, viu? Ali é a hora que aquelas asas se abrem e vai mostrar o quê? As cores. E nós estamos nesse tempo. O tempo em que cada um de nós está mostrando suas cores. Que não tem um terreno neutro. Você pode pegar suas asas, pode abrir elas assim. Todo mundo vai ver se tem várias cores ou se tem uma cor só. Você entende que nenhum de nós vai passar batido disso? Que você vai saber as minhas cores, eu vou saber as suas, vou saber do meu irmão, vou saber da minha irmã vai saber de mim, meu irmão vai saber de mim, porque o tempo tem chegado aonde nós... mas quantas pessoas você achava que cria e não cria? Que as cores se revelam, nunca creram. E hoje estão combatendo o que pregavam. Quantas? Era da mesma plumagem? Mas só estava a casa encolhida. Mas quando chegou o momento de mostrar as cores, que levantou, então tá certo. Porque assim, o único grupo perseguido é esse cujo as asas, cujo a ave é de muitas cores. O resto todo do bando está contra ela. Ela é desprezada e rejeitada. Baixa um pouquinho. Pode baixar. Vai lá, vamos para outra estação. Olha lá. As 5 identificações definidas da verdadeira igreja. 178. Que foi aquela ave de várias cores? Eu coloquei a nota ali, salpicada ou manchada. Eu discordo do indivíduo que disse que isso estava errado. Que era a ave de várias cores. A pergunta, né? Que era a ave de várias cores da Bíblia? A resposta? Não era. Qual a resposta? Não era Israel, como disseram que era. Era a igreja de Jesus Cristo. Então, quando eu estou falando para você que essa ave de várias cores é a igreja, isso é de mim? É de mim? Você está lendo lá? Não é Israel, é a igreja de Jesus Cristo. A repentina e secreta ida da igreja, 82, 83, pode baixar um pouquinho? Deixa eu ir aqui. Aqui, ó. Ele sabia que ela tinha que lavar as louças e tudo mais. Sabe o que o irmão está contando aqui? Ele está contando daquele rapaz que foi até Chicago, lembra? Que ele foi atrás de uma moça para casar? Ou melhor, ele era de Chicago, né? E aí ele se destinou para o campo porque as moças de Chicago estavam todas corrompidas. Aí quando ele chegou lá naquela casinha do interior lá, que tinha aquele monte de moça, tinha uma mocinha lá que era uma adotada. Você entendeu? Por que aquela mocinha era perseguida pelas outras moças? Porque ela era uma ave de quantas cores? Ela era mulher como as outras eram mulher também? Era. A única diferença é que essa aqui, ela tinha várias cores. Ela tinha virtudes nela. E aí você sabe que ele ficou ali e as moças se vestiram, se maquiaram, quiseram parecer o que não eram. E aí você sabe que quando ele sai lá fora, aquela moça está limpando a casa e leva aquele balde cheio daquele lixo e despeja ali perto da cerca. E ele fala assim: boa noite, estou de olho em você. Eu vim procurar uma noiva. Aquelas que estão lá não presta. Para mim não. Essas que estão aí estão tentando imitar aquelas lá. E eu quero alguém que seja diferente. Eu quero alguém que tenha cores diferentes. Alguém que seja perseguido, rejeitado, desprezado por aquilo que crê, por aquilo que acredita. Estou procurando caráter. Tal dia, tal horário, eu vou vir aqui te buscar. As outras moças tinham essa mensagem?
Quem tinha essa mensagem? O pássaro de várias, a ave de várias cores. Naquele dia, naquela noite, naquele horário, ela estava prontinha esperando a vinda de seu esposo. É isso? E aí você vai ver que ele fala assim, e as outras moças, você acha que vai vir buscar um pobre coitado que nem você, Joesley? Se ele fosse buscar alguém, ia buscar um teólogo lá, ó, ia buscar um grande lá, ia buscar um pobre coitado que nem você. Mas aí aquela moça dizia assim, mas ele prometeu. Ele deu sua palavra. E céus e terra passarão, mas a palavra dele vai permanecer para todo sempre. Bom, você vai ficar gastando tempo orando, pedindo, esse Espírito Santo não vai vir, esse novo nascimento não vai vir, mas ele prometeu. Ele disse, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se ele prometeu, ele prova a sua palavra, ele prometeu, eu creio na promessa dele. É o que nós queremos fazer essa noite, né? Eu estou curado, porque ele disse que se eu crer, eu sou curado. E ele buscava por ela, mas ele não podia encontrar. Ele sabia que ela tinha que lavar as louças e tudo mais. Trabalho sujo. Tudo deveria ser tirado para fora. Esta é a maneira que a igreja de Deus tem que fazer isso algumas vezes. O trabalho sujo. Todos os nomes de escândalos e todas as coisas que são más, que são lançadas sobre ela. Mas ela é uma grande ave de várias cores, ou salpicada. Todas as outras aves se ajuntam, e aqui tem um erro de tradução da Mensagem dos Crentes da Bíblia do Brasil. Lá está escrito assim, ó, ficam ao redor dela. A tradução correta seria um voo contra ela. É o flock at her. Voam contra ela, se ajuntam para ir para ela, mas de encontro a ela, isso é correto. O nome dela está no livro da vida do Cordeiro. Ela abrirá suas grandes asas em um destes dias, e está chegando esse dia, para um voo, ela está pronta. Suas manchas, presta atenção, significam que o sangue de Cristo foi salpicado sobre ela. Você sabe por que ela é uma ave de várias cores? Porque o sangue de Jesus Cristo foi salpicado. Obrigado, Senhor. Agora vamos entender isso? Tudo bem? Estamos juntos no pensamento? Levíticos capítulo 14, Deus tinha uma ordem. E essa ordem era assim, ó. Quando um pecador, um homem pecava, se ele não quisesse ser castigado, a repreensão de Deus cair sobre ele, morrer para o inferno, ele tinha que correr atrás de perdão. E como é que ele fazia isso? Se ele era um homem que tinha dinheiro, muito dinheiro, ele pegava um boi e levava esse boi até o sacerdote, e quando chegava lá, o sacerdote imolava o boi e apresentava a vida daquele boi como expiação para o pecado daquele homem. Tudo bem? Se ele fosse assim na classe média, ele não levaria um boi, ele levaria um cordeiro. Então ele pegaria um cordeiro, levaria esse cordeiro diante do sacerdote, o sacerdote molaria esse cordeiro, e o sangue expiado do cordeiro seria no lugar da vida daquele pecador. Tudo bem? Se ele fosse pobre, ele tomaria não um boi, nem um cordeiro, ele tomaria 2 pombas. Por isso, irmão, é assim. Você entende que quando Jesus vira para aquela mulher e fala assim, ó, os teus pecados te são perdoados, que depois disso os judeus fizeram de tudo para matar Jesus? Sabe por quê? Porque perdão de pecado era um bom negócio. Aqueles homens eram vendedores de boi, vendedores de cabra. Aí eles ouvem, Jesus virou para a mulher falando que ela está perdoada sem que ela comprou um boi, sem que ela comprou uma cabra, sem que ela comprou um... Aí ele vira, você está mas perdoado como? Se ela não fez nenhum sacrifício, ela não comprou nada da loja. E Jesus tem que entrar com o chicote dentro do templo e expulsar. Aqueles estavam vendendo boi, vendendo... Porque o perdão era um bom negócio. Como é hoje na igreja. A pessoa faz, mas eu vou na igreja. Como se a igreja
fosse espiar o pecado dela. A única coisa que ela precisa é de ouvir de Jesus que ela está perdoada. Você está perdoado, irmão, você está perdoado, irmão. Isso basta. Por isso os judeus foram matar Jesus, porque ele estava destruindo um negócio lucrativo, que era a venda do boi, a venda... Mas, pois bem. Mas se aquele homem chegasse com aquelas duas, as duas pombas, mas por favor, amado, nós vamos para a nossa ceia, eu preciso que você me dê sua atenção. Aquela pomba estava voando. Estava voando. Ela era de várias cores? A pomba era de várias cores? Levíticos, quando fala da mesma lei, diz que a pomba deveria ser branca. Aquela pomba estava voando. Tá. Eu tinha uma vida por aí. Aí uns gostavam de beber, outros gostavam de fumar, outros gostavam de beber coisa errada, outros gostavam daquilo. A pomba estava voando. Mas aí um dia o sacerdote foi e pegou ela. Acabou com a vida de... Pegou ela e levou para o templo. Não é que Jesus disse, eu escolhi vós? Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu não estou aqui porque eu quero, porque eu escolhi a Deus, porque Deus me escolheu. Você sabe por que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Não na igreja física, estou falando na palavra. Você sabe por que você está na palavra? Porque Deus te escolheu. Você estava voando por aí, ó. Aí esse sumo sacerdote da nossa confissão foi lá e te pegou. Vem cá. Quando ela era levada para o templo, uma outra... Aí é o processo da redenção. Deixa eu... Só para nós explicar melhor, para nós ir para a nossa ceia. Essa pomba, ela foi capturada. Quando ela chega lá no templo, tem uma outra pomba lá. Essa aqui era a pomba emissária. Aí, digamos que essa aqui é você. Tudo bem? Você sabe que a Bíblia compara os crentes com águias e compara os crentes com a pomba? Sabia que o Espírito Santo é comparado com uma pomba? Quando aquela luz desceu sobre Jesus, ela desceu em forma de uma pomba. Que a pomba é um bichinho manso, que pode descer sobre a natureza do cordeiro, não é isso? Sabe por que na Segunda Guerra Mundial as pombas eram enviadas como mensageiras? Porque a pomba é um animal que nunca se afasta da onde cresceu. Então o que eles faziam? Aquelas pombas que cresciam ali, por exemplo, em Washington, nos Estados Unidos. Se aquela pomba que cresceu ali fosse levada até a Alemanha, por exemplo, só um exemplo. Se soltasse ela ia para onde? Ela ia para onde? Porque ela é um animal que, se você soltar em qualquer lugar do mundo, ela morre sem chegar, mas ela vai caminhar até o lugar da nascença dela. Então, quando aquele soldado da mensagem nas asas de uma pomba branca soltou aquela pomba, ele tinha certeza que aquela pomba, como uma boa mensageira que era, ela ia terminar o seu destino aonde? Lá onde ela foi criada. E a Bíblia compara os cristãos com pombas. E nós não nascemos aqui, eu não nasci em Jundiaí. Eu não. Eu nasci em Jundiaí, meus irmãos não nasceram em Sorocaba, não. O nosso lugar de nascimento é lá na Nova Jerusalém. Aí uns de nós foi solto no Brasil, outros foi solto nos Estados Unidos, outros foi solto na África, outros foi solto... Mas se você soltar nós, o nosso instinto é voltar para a nossa casa de origem. Entende? O nosso destino é voltar para onde nós viemos. Por isso que eleito não se perde, irmão. Aí, quando você estava voando lá, aí o sacerdote veio e pegou você. Aí te leva lá no templo. Quando chega no templo, o processo que ele vai fazer, para que essa seja uma emissária, é que ele vai pegar aquela pomba que é semelhante a você. Bom, se ela é semelhante, ela é um...
Certo? Né? Amém. Por que um anjo não morreu na cruz? Por que um querubim não morreu na cruz? Precisava ser um parente. Ele precisava estar em carne, para ser um parente nosso. Então quando aquela pomba chega e ela vê o parente dela lá, espera um pouquinho, tem uma outra pomba aqui. E aí Deus ordena a Moisés falar aos sacerdotes: pegue aquela pomba que estava no templo, corte a cabeça dela, quer dizer, mate ela, e quando o sangue dela estiver jorrando, faça com que esse sangue jorre sobre esta outra pomba. Então, quando essa aqui estava com a cabeça cortada, ele virava ela em cima dessa outra pomba aqui, para que o sangue caísse sobre ela. Está entendendo? Não era o sangue dela, era o sangue de um parente. Não é? Não era o sangue dela, era o sangue de um parente. Mas o sangue daquele parente era derramado sobre ela e ela ali se agitava. E aquele sangue, como colocamos aqui, salpicava sobre aquela pomba. E a ordem era que o sacerdote devia pegar aquela pomba salpicada de sangue e soltar ela. Então você é livre, vai embora. Você entendeu? Você entendeu? Amém. Então, essa pomba que foi capturada, ela era solta de novo, só que agora, quando ela voasse, ela estaria carregando sobre si o sangue de um parente. E quando o sol batia em cima daquele sangue, aquilo brilhava, irmão. E ela ia bater nas asas, aquele sangue ia caindo, ia sendo espalhado. O sangue era dela? Não. Era ela que tinha condição de morrer? Deveria, mas era ela que tinha condição de morrer? Não. Alguém morreu por ela e o sangue daquele parente caiu sobre ela. E quando ela ia voar, ela estava livre, pode voar, vai embora. Aí quando ela voava e ela batia as asas, o sangue salpicava, e ela estava toda manchada de sangue. Aí a pergunta é, sabe o que aconteceu quando essa pomba chegou lá no ninho? Que as outras pombas que conheciam ela agora viu ela cheia de outras cores. O que aconteceu com ela? Aleluia! Ela estava todo o tempo no ninho, irmão. Tudo certo. Não, igual todo mundo. Falava a língua de todo mundo. Estava bem com todo mundo. Mas um dia o sacerdote pegou ela. O sacerdote pegou ela e falou: bem aqui que eu preciso pôr o sangue de Jesus Cristo em cima de você. E você vai ser livre. Você não vai ficar preso a uma denominação, não. Senão você vai ser livre. Só que quando recebeu o sangue, agora vai, vive sua vida aí, vai. Quando ela volta para casa, as outras pombas olham para ela: mas você está diferente. Você mudou, sua cor mudou, seu jeito mudou, sua maneira mudou. Vai dizer amém ou vai fazer o que com ela? Vai o quê? Perseguir. Mas ela é isso porque ela quis? O amor que você tem pela palavra é fabricado, é porque você... É isso? Não é, irmão. É porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado sobre essas pequenas pombas. Que seja onde for que elas estiverem, todos vão ver o sangue de Jesus ali. Não foi porque eu quis. Foi porque alguém me escolheu, me pegou. Quando me pegou, me deixou passar por um processo que o sangue de Jesus Cristo caiu. Aí ele me soltou, agora vai. E aonde eu vou, eu estou carregando essa marca. Porque o sangue é o sinal. Não é? Se o sangue não tivesse no umbral da porta, não interessa se você dá mensagem. Não interessa se você lê a mensagem, não interessa se você lê a Bíblia, não interessa se sua vida foi na igreja. Se o sangue não tiver no umbral da porta, o anjo da morte não vai perguntar se você dizimou, se você ajudou o próximo, se ele não quer saber. Ele quer saber se o sangue está aplicado no umbral da porta. Aquela pomba, ela estava... Bom, quem éramos nós? Era para nós ser qualquer outra coisa. Era para ser jogador de futebol, outra era para ser qualquer outra coisa no mundo, mas um dia esse sumo sacerdote pegou você. Aí pegou você e falou: vem aqui. Aí derramou o sangue daquele parente redentor sobre você. Aí você sentiu aquilo, não era seu sangue.
Você sentiu aquilo, ele pegou e soltou, vai embora. Por isso que a hora ela é várias cores, a hora ela é salpicada, a hora ela é manchada. E a igreja é essa ave salpicada, ela é essa ave manchada. Ela vai ser perseguida por quem, irmão? Não era assim, mas você era um de nós, você que estava aqui. Não, nós conversávamos, mas quando você volta lá, banhado de sangue, o que aconteceu com você? Não foi você não fabricou isso, você não inventou isso, não foi você que pintou a si próprio, que aquele sangue caiu sobre você, você vai ficar sozinho. Viu? Vai ficar sozinho. Aí, no outro ano, uma nova pomba era imolada, aí aquela era solta. Aí aquela que era solta, quando voltava para o ninho, os outros pararam, mas peraí. Aí ela era desprezada, ela era rejeitada. Mas aí essa aqui encontrou aquela outra do ano passado, falou assim, aconteceu mesmo com você? Você está banhado de sangue também? Sangue é seu? Não, é de Jesus Cristo. Mas te rejeitaram também, mas vocês me rejeitaram, acabaram comigo. Também foi desprezado? Falei, mas se fui desprezado, eu também. Então vem cá junto aqui. Passa mais um pouquinho, daqui a pouco vem uma outra desprezada do Senhor lá, salpicada, vem batendo as asas e tal, vai chegando. Aconteceu o mesmo processo. E outro, o mesmo processo. Por isso que ele disse assim, ó, para fazer assim, eu prefiro me ajuntar com os poucos desprezados do Senhor e falar a verdade do que ter uma multidão e ocultar a minha própria consciência daquilo que a Bíblia diz que é correto. Aí tem um preço. Não é barato. É caro. Mas você vê que não foi você que escolheu. Não foi você que fez isso. Foi que alguém te pegou. Trouxe você. Aí esse sinal caiu sobre você. Aí você vai viver sua vida agora. Só que você vai viver sua vida, não dá mais. Não é o mesmo jeito. Você não consegue mais fumar, você não consegue mais beber, você não consegue mais ser denominado, você não consegue mais... Não. Tem uma coisa dentro de você que faz você diferente. Você chega lá, que fica aquela moça diferente, fica aquela criança diferente. Estamos conversando agora, você vê, os meninos, as criancinhas na escola, os amiguinhos sabem que é diferente, tenta fazer de bobo ali, sabe que é diferente, sabe que é uma plumagem diferente. Puder fazer da vida um inferno, vai fazer no trabalho, vai fazer, e está tudo certo. É isso aí mesmo. E graças a Deus por isso. Que não foi você que quis isso, mas Deus te escolheu. Colocou esse sangue sobre você. Você esticou as asas assim, você mostra. Bom, e está na hora de nós mostrar as nossas cores. Está na hora de nós mostrar quem nós somos. Porque, uma coisa nós não estamos sozinhos. Tem outras aves aí que também foram salpicadas, manchadas. E eu pensei que eu estava sozinho todo esse tempo. Não, mas espera, já vem outra salpicada lá. Aí junta. Mas eu pensei que nós estávamos, já vem outra salpicada lá. São poucos, desprezados, rejeitados. Mas é exatamente como a Bíblia Sagrada diz que deveria acontecer. E por onde aquela pomba passava, ela soltava aquele sangue. Aí eu faço uma pergunta para o irmão. Quando ela voltava, se ela era um animal doméstico, ela voltava para onde? Se ela foi solta, ela ia voltar para onde? Para o ninho. É o instinto dentro dela, nós temos que voltar para lá. Apocalipse 18, capítulo 2. O que a Bíblia diz? Rapidamente, para nós ir para a ceia. Vamos ver o verso 1. Apocalipse capítulo 18, verso 1. Rapidamente, para nós já vamos para a nossa ceia. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. Presta muita atenção nisso, por favor. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo
e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Você viu que estavam na grande Babilônia, a mãe das denominações? A Bíblia chama que o espírito que estava ali, ave imunda e detestável. Isso era uma igreja? Isso era uma igreja? Tinha uma plumagem? Tinha uma plumagem? Tinha uma plumagem. Isso é o que está falando lá, 1517. Quando a reforma protestante aconteceu, até 1521. Todo mundo a mesma plumagem. Todo mundo igual. Todo mundo com a mesma batinha. Uma certa manhã, Lutero acorda. Aí ele vai orar, subir nas escadas. De repente olha para debaixo da asa dele assim, tem uma outra cor ali que as outras não tem. Ele começa a falar assim, gente, sabe que isso aqui não está contra a Bíblia, não? As outras aves começaram a fazer o que com ele? Tinha como andar junto? Com o catolicismo? Tinha como andar junto. Porque só anda junto aves da mesma plumagem. Quando ele decidiu levantar as suas cores e mostrar o que ele era, porque eu posso viver todo o tempo com você e não mostrar o que eu sou. Posso. Você pode viver todo o tempo e não mostrar o que você é. Mas estamos no momento que cada um tem que mostrar as suas cores. Você não vai passar batido disso. Você tem que mostrar as suas cores. Então, opa, espera um pouquinho. Mostrou as cores. Isso então tá bom. Agora, como é que isso acontece? Isso acontece assim, ó. A palavra vem diante de nós. E quando a palavra vem diante, você não pode virar as costas da palavra e falar assim, depois eu decido. Ou você vai aceitá-la, ou você vai rejeitá-la. E isso aqui mostra as suas cores. Isso aqui mostra as suas cores. Porque o primeiro pássaro de várias cores foi Jesus Cristo. Ele foi, não foi? O Mombrana disse que quando lá estava o Steinwall, lá na Alemanha, a última linha de defesa alemã, que ele conta aquela história daquele soldado, que nós citamos agora há pouco, que a munição estava acabando, ele amarrou aquela mensagem para ir no quartel-general, soltou aquela pomba, e os alemães viram aquela pomba que estava indo pedir socorro, e eles começaram a atirar naquela pomba, e o sangue dela começou, e ela foi batendo as asas com tudo que ela tinha, para chegar lá no quartel-general e trazer socorro para aqueles soldados que estavam precisando. Não era isso? O nome dessa pomba foi Jesus Cristo, não foi? Ele era essa pomba mensageiro. Então bateram nele, pregaram seus pés, pregaram sua mão, mas conseguiu chegar lá até a direita do trono, lá se assentou ao lado do pai e disse, os filhos estão precisando de socorro, estão precisando de ajuda. E ele enviou o Espírito Santo em Atos 2, que é a nossa munição se nós queremos ir para o céu, para vencer 200 milhões de demônios que estão atrás de nós. Ora, quando isso aconteceu, aí você vai ver lá assim, Pedro tinha a mesma plumagem de Jesus, foi banhado com o mesmo sangue. Paulo com o mesmo sangue, Tiago com o mesmo sangue, aí vem Irineu, seu grupo com o mesmo sangue, Martim com o mesmo sangue, Columba, Lutero, Wesley, os pentecostais, e aqui estamos no fim. Glória a Deus. Irmão, a gente sabe que você não é daqui. A gente vai se esforçar, mas a gente sabe que você não se encaixa, não vai se encaixar, querido, não vai, porque a plumagem é diferente. Aquela história que nós conhecemos, uma águiazinha dentro da granja. Ela sabia que ela era dali? Quando ela via aqueles comendo aqueles minhoca, milho. Quando ela começou a olhar assim, ela disse, não é possível, eu não tenho paladar para isso. Irmão, você não serve para ser do mundo, irmão. Não adianta. Se você for lá, vai dar errado, vai terminar ruim, vai prejudicar. Você não serve para ser do mundo.
Você nasceu para ser cristão. Você nasceu para viver a palavra. Só que precisava de uma mensagem para gritar para ela e falar assim, ó, olha as suas asas, não é? Lá no nascer do sol, olha as suas asas. Ela está começando a ver, compara você com seus irmãozinhos aí, ó, dentro do galinheiro. Começou, você crê no quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu não posso crer nisso, porque a Bíblia não diz isso. Você crê no quê? Eu creio que a gente pode beber social. Não, eu não creio nisso, eu não creio. Aí ele ouviu lá os pintainhos falando assim, rapaz, a missionária pregou essa noite aqui, foi poder de... Está ficando aqui. Começou a olhar a asa dele. Falei, não, tem uma coisa errada. Eu não sou daqui. Eu não pertenço a isso aqui. Aí teve que vir uma mensagem do céu para gritar e falar a língua daquela gazinha. Falar assim, ó, a razão porque Deus não fez você desistir, a razão porque você não vai dar certo no mundo, a razão porque entra a tentação, sai a tentação, você está firme, a razão porque você tem amor à palavra, a razão porque você se esforça pela palavra, a razão porque você lê a Bíblia, a razão porque você ora, a razão algo dentro de você grita, querendo que a palavra se manifeste, é porque você é uma águia. É porque a sua natureza é diferente. Você não vai conseguir comer isso aí. Você não vai conseguir bater a asa até 1 metro só não. Sua estrutura é diferente. A sua plumagem é diferente. E agora está chegando o tempo de você mostrar o que você é. A última citação. Então, põe para nós a última citação. Só da exposição das eras da igreja. Que ele fala uma coisa que não entenda, não é? Seria perigoso se nós levarmos isso para um lado que achar que nós somos melhor que quem quer que seja. Não trata-se disso. Trata-se de eleição. Trata-se do que a Bíblia diz, que Abraão foi escolhido porque ele creu, porque ele tinha fé. Por isso a graça foi até ele, porque ele creu. Aqui, cadê? Vou começar aqui embaixo, aqui assim, ó. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta, e depois disso no fruto. A mesmíssima lei aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, será como a semente original, porque é a mesma semente. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará a pedra de cabeça, e ela será uma super raça à medida que se aproxima dele. Na noiva, eles serão tão semelhantes a ele que até mesmo serão a sua própria imagem. Isso acontece para que sejam unificados a ele. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações, a semente errada, não pode produzir isso. Elas produzirão seus credos, seus dogmas misturados, baixa mais um pouquinho, com a palavra. Esta mistiçagem da origem, uma doutrina misturada com não sei o quê, isso é uso e costume, não sei o quê, não adianta. Isso não funciona. Então, mas a igreja, ela seria uma super raça. A igreja seria um pássaro de várias cores. Bom, peraí. Eu vou dar um negócio para os irmãos. Para nós e para a ceia. Presta atenção para nós e para a ceia. Como é que é aquilo que foi achado na escrivaninha dele depois que ele partiu? Você se lembra? Lembra? Eu vou ler para você. Você vai prestar atenção? Se Deus tem te chamado para realmente ser como Jesus Cristo, nós acabamos de ler ali, ó. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. Se Deus tem te chamado para ser realmente como Jesus Cristo,
em tudo em seu espírito. Ele te levará a uma vida de crucificação e humildade. E colocará sobre ti demandas de obediência que ele não te permitirá seguir a outros cristãos. De muitas formas que ele parecerá guiar outras boas pessoas a fazer determinadas coisas que ele não te guiará a fazer. Isso aqui o profeta escreveu a punho. Foi encontrado na escrivaninha dele. Outros cristãos e ministros que parecem ser muito religiosos e úteis podem se empurrarem sob influências e maquinarem como levar adiante os seus planos. Mas você não pode fazer isso. Se você tentar, você se encontrará em tal fracasso e repreensão do Senhor, para que isso te faça extremamente penitente. Mas como é que aquele homem engana e tal, ele prospera? Eu não consigo entender isso. Como é que não tem nenhuma acusação dele? Ele pode. Você não pode. Uma coisa pomba falando assim: por que aquele urubu pode comer um monte de carniça e nada, ele não vomita, ele não acontece nada, e se eu comer uma carninha, eu vomito? A plumagem é: ele pode, você não pode, Deus não vai permitir você não. Lembra que sua mãe falava: você não é todo mundo. Ah, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. O nosso pai fala isso para nós também: você não é todo mundo. E obrigado por isso, Senhor, por não sermos. Outros podem se vangloriarem das suas obras, sucessos, mas o Espírito Santo não te permitirá fazer a mesma coisa. E se você começar a fazer isso, ele te guiará a uma profunda mortificação que te fará menosprezar a ti mesmo e as tuas obras. A outros será permitido terem sucesso, ganharem grandes somas de dinheiro ou heranças deixadas e viverem luxúrias, mas Deus pode te suprir diariamente, porque Ele quer que você tenha algo muito melhor do que o ouro, que é uma completa dependência dEle, para que Ele possa ter o privilégio de prover as tuas necessidades, dia após dia, a partir de seu tesouro invisível. O Senhor pode permitir a outros serem honrados e se destacarem, e te manter escondido em obscuridade, porque Ele quer produzir um perfume da sua escolha para a glória vindoura, o qual somente pode ser produzida na sombra. Deus permitirá a outros serem grandes, mas vai te manter pequeno. Ouviu? Ele permitirá a outros fazerem uma obra para Ele e terem crédito por isso, mas Ele te permitirá trabalhar e lutar sem deixar você ser conhecido, ou sem deixar ser conhecido o quanto você está fazendo. E então, para fazer a obra ainda mais preciosa, Ele permitirá que a outros terem créditos da obra a qual você tem feito. E isso produzirá para você uma recompensa 10 vezes maior quando Jesus vier. Eu quero isso, Senhor, de toda minha alma, de todo meu coração. O Espírito Santo, o qual coloca uma estrita observação sobre ti, com um zeloso amor, te repreenderá por cada palavrinha, ou por sua perda de tempo, o qual Ele não fará com outros. Falaram não sei o que lá, passou, não aconteceu nada. É se você falar, está entendendo? É isso que eu agradeço a Deus, que é o que nos mostra que somos filhos de Deus.
Porque o Espírito Santo nos corrige quando saem essas palavrinhas, certo? Tem um monte de criança reunida. Aí uma criança vira para outra e fala assim: vocês não. Mas quando o meu filho fala, opa, os outros podem, você não pode. Então você vê, mas é tudo crente também? Não. Os filhos de Deus não. Então quando você fala, Deus chega e você fala: você falou isso então? Mas por que Deus não corrige os outros? Deus corrige seus filhos. Deus corrige seus filhos. Que é aquela história que a Bíblia diz: o bastardo não aceita correção. Você vai corrigir, ele vai falar assim: você não é meu pai. Ele fala para Deus: você não é meu senhor. Agora, quando é filho, o filho, Deus ama e castiga todo aquele que ele chama por filho. Fez? Não vai passar batido não. Chega em casa na conversa, não é? Chega em casa na conversa, viu? Aí passou, o pai esqueceu, a mãe esqueceu, graças a Deus, não esqueceu não. Vai. Ele vai ter uma estrita observação sobre ti, com um zeloso amor, e te repreenderá por palavrinhas, ou por perda de tempo. Devia estar orando, devia estar lendo, devia estar... Mas não, está perdendo tempo. Vai, deixa com o pai. O qual os outros cristãos jamais parecem ter passado. Então fique claro em sua mente que Deus é soberano, infinito, e tem o direito de fazer de uma maneira que agrade a Ele mesmo. E Ele não te explicará milhares de coisas que enredarão suas razões quando lidar contigo. Deus te tomará em sua palavra, e se você absolutamente se entregar para ser seu servo, Ele te envolverá em um amor zeloso e permitirá a outros dizerem e fazerem muitas coisas que você não vai dizer e não vai fazer. Selado eternamente está que você lidará diretamente com o Espírito Santo, e que é para Ele ter o privilégio de prender sua língua, de amarrar as suas mãos, de fechar os seus olhos, de maneira que Ele não vai fazer assim com os outros. Agora, você está tão possuído com Deus vivo, e que você está em seu coração secreto, e se agrada, e tem prazer sobre a tutela e administração peculiar, pessoal, particular e zelosa do Espírito Santo sobre a sua vida, você terá encontrado o vestíbulo do céu. Não tem coisa melhor que isso. Não tem nada melhor que isso aqui. Se você puder... Não, eu não posso. Eu não posso. Não bebas, nunca fumes, nem corrompe o seu corpo, porque eu tenho uma obra... Aquela voz não foi só para o profeta. Essa voz é para você. Outros podem, você não pode. Outros podem, mas Ele não vai permitir você ser grande, Ele não vai permitir você ter montanha de dinheiro, não vai permitir. Ele não vai permitir você passar batido disso, passar batido daquilo, não. Outros podem. Outros podem olhar a verdade aqui assim e falar assim: acho que não preciso disso, pode, não vai acontecer nada. Se fizer isso, não vai passar assim. Isso é o amor de Deus para conosco. Isso é o sinal, o sangue espargido sobre nós. Que aonde quer que você vá, as pessoas vão olhar para você sempre, tá fora da... um peixe fora d'água. Esse aqui não é daqui não. Ele é estranho, ela é estranha. Lembra? Uma banda pregou o estranho? Estranho, ele é estranho. E outra, as coisas vão te incomodar. Tá me entendendo? As coisas vão te... É aquilo que eu digo, irmão. Quando nós começarmos a não sermos mais pacíficos com determinada situação, você vai ver se nós não vamos passar o mesmo que os irmãos passaram na arena. Quantas nós aceitamos tudo? Eu entro num Uber e tá lá tocando um sertanejo lá, e o homem pergunta assim: quer que desliga a música? Aí eu falo: não. O que eu deveria falar? Sim, quero que desligue. Você acha que ele vai olhar para você como? Vai, irmão, seja em menor grau, seja em maior grau. A professora da fulana chegou para ela e falou assim: na minha igreja pode cortar o cabelo. Eu falei: mas na minha não. Aí eu chego lá entregando o filho dos outros assim, aí chega a hora de entregar a cristã da sala, tá aí, vai. É o Elias da classe, olha, não pode. Você pintou a unha? Por quê? Porque está na hora de nós mostrar a nossa plumagem, levantar a asa e mostrar o que nós somos.
Sim, sim. Não, não. E o que passa disso é o quê? Que Deus nos ajude. Vamos por pé, vamos só. Vamos falar. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui está, ó Pai, este pão que nós consagramos ao Senhor, para que Ele represente neste momento aquela carne quebrantada e moída naquele dia do Calvário. Muito obrigado, Senhor Deus, porque foram aqueles hematomas, foram aquelas pisaduras que proveram a cura divina para nós. Se hoje nós podemos estar aqui e orar e ter a certeza que seremos curados de qualquer que seja a enfermidade, é porque esse Cordeiro morreu, Senhor, no nosso lugar, Pai. Este parente redentor foi ali na cruz e, sem abrir a boca, passou, Pai, por aquilo que é a morte mais horrível. E nós não temos outra coisa a oferecer a não ser as nossas próprias vidas ao Senhor. Por isso, ajuda-nos, Pai. Consagramos este pão ao Senhor. Também oramos por este vinho, que agora passa a representar o sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado por nós na cruz do Calvário, e foi derramado em nós, Pai. E depois disso o Senhor nos soltou, e nós somos como aquela pomba, espalhando sangue, espalhando misericórdia, espalhando graça. Ó Pai, permita que ao chegar nos nossos lares esta noite, e nós abrir as nossas asas, nós podemos espalhar nos cômodos da casa graça, misericórdia, cura divina. Permita ali no trabalho, Senhor, lançar misericórdia. Ali no estudo, na escola, Senhor, na faculdade, lançar graça, lançar, ó Pai, sangue. Por favor, ó Pai. Eu clamo ao Senhor por isso. A razão por que perseguiram o Senhor é o que diz a Bíblia. O Senhor era um estranho, não era compatível, tinha asas diferentes, tinha cores diferentes. A razão por que José foi colocado na cova é porque ele tinha cores diferentes. E no último dia, a igreja de Jesus Cristo seria feita de pessoas que não teriam capacidade própria, que não teriam habilidade própria, que por si próprias, se o Senhor tirasse a mão de misericórdia, nós seríamos os piores da cidade.
E nós não escolhemos isso. Foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos tomou, segurou a nossa mão e derramou esse sangue sobre nós. E hoje, por onde quer que nós vamos, disse o profeta à igreja, é o sangue de Cristo pelo Espírito. Por isso, ó Pai, quando vou ali visitar o meu irmão João, eu vou levando esse sangue. Quando vou ali no irmão Carlos, eu vou levando esse sangue. Espalhar esse sangue. Quantos estão necessitados, Pai, desse sangue para a libertação? Quantos gadarenos não estão pedindo uma libertação? Seja de vício, seja do que for. Nós tomaremos esse cálice, Pai, como um símbolo de que Deus, a razão eu louvo o Senhor, é a razão porque levanto os meus clamores, a minha exaltação a Ti, é porque eu era indigno, eu era um pobre, eu não conseguiria nunca isso, mas o Senhor me escolheu para crer na Sua palavra totalmente, não parte sim, parte não, mas crer em tudo. E o que mantém eu vivo, respirando, o que mantém esse coração